Tenho comprado muitos kits de modelos de Transformers nos últimos anos. Essas coisas ficam perfeitamente entre o fofo e o legal, e são figuras ideais para mexer enquanto você está na sua mesa. Então, quando tive a chance de abrir a linha Defender versão 03 Heavy Metal War, eu agarrei a oportunidade na hora. E aí pessoal, bem-vindos ao Carbon Scoring, o melhor lugar para quadrinhos, história e action figures. Se você não conhece os blocks, são kits de montagem articulados de várias franquias famosas, de Ultraman a Vila Sésamo. Mas são os Transformers deles que dominaram o mundo dos brinquedos. Eles vêm em 3 tamanhos, a classe Defensor, que é um pouco mais alta que uma minifigura de Lego, mas muito mais articulada. Classe Galáxia, aproximadamente do tamanho de uma figura de ação padrão de 3 3/4 de polegada, e Classe Clássica, que são um pouco menores que um 12. Dentro dessa caixa de figuras em escala, há 16 figuras únicas, então quando você compra uma caixa, você tem a garantia de receber todas as figuras da coleção. Isso é importante pra mim, já que meu Transformer favorito sempre foi o Jazz. Eu não gostaria de comprar uma caixa e não conseguir a figura desejada, então esse problema não existe aqui. Cada caixa também garante uma figura brilhante, uma figura reluzente, uma figura Shattered Glass e uma moeda de colecionador. Grimlock e Soundwave são os únicos com edições especiais raras nesta coleção. Você receberá ambos garantidamente. Mas você tem uma chance de 5 em 144 de conseguir o tipo Galáxia Especial e uma chance de 1 em 140 de conseguir o tipo Armadura Especial. E você recebe tudo isso por entre 36 e 40 dólares, isso é menos do que esse custo, sai por pouco mais de 3 dólares por figura. Então, no que estamos esperando? Vamos abrir a caixa e começar a montar. Ao abrir, vem esse card exclusivo. Acho que há outros diferentes, mas esse é bem legal. Ele tem um visual metálico e exibe todas as figuras da coleção. É um extra bacana. Isso vem em todas as caixas e aqui está um dos 16 pacotes únicos que vem dentro da caixa. Você pode ver que tem um ótimo checklist atrás. Eu sempre acho legal que tem um código QR caso você queira conferir. Ele te dá uma ideia do que esperar, quais são os exclusivos para procurar e uma arte muito bacana no topo. Mas isso não é o que importa pra gente, o que importa é o que tem dentro da caixa, então vamos abrir essa aqui. Dá uma olhada no pacote dentro. Aqui está. Ah, você já tem uma ideia do que tem aqui antes mesmo de abrir. Então o primeiro é o veículo Mixmaster. Ah, e esse cartãozinho vem com as instruções. Na verdade, isso é novo. Eu peguei a caixa do Defensor volume 1 e ela não tinha isso, então isso é realmente um bônus muito legal. Então vamos deixar isso bem aqui e abrir esse pacote, espalhar todas as nossas peças bem direitinho. E vamos dar uma olhada e começar a montar. Mixmaster é bem legal, sabe? As rodas não giram muito, mas você consegue girar um pouco o misturador de concreto dele. E tem um ótimo símbolo dos Decepticons bem ali. Claro, o grande lance dos Constructicons é esse esquema de cores fantástico em verde limão e roxo, e isso realmente chama a atenção, esses decalques não são adesivos. Obviamente eu não precisei colocar isso, mas realmente dá muita personalidade para ele. Agora ele tem esse buraco bem aqui. Eu fico pensando se existe alguma ideia de realmente poder juntar esses aqui. Quando todos os diferentes saírem e der para realmente fazer um Devastator com esses Constructicons, imagina que legal que seria! Nossa segunda figura é ninguém menos que Megatron, e é a versão brilhante do Megatron. Então ele tem aquele visual todo dourado. Vamos tirar ele da caixa e montar, e vamos conversar um pouco sobre esse processo de montagem, porque os robôs têm todos uma construção meio parecida entre eles. Você tem que tirar todas as peças, e vamos espalhar essas peças bem aqui na nossa frente. Agora, eu costumo tentar juntar primeiro algumas das peças maiores, porque isso simplesmente facilita o que você está fazendo. Mas é justamente aqui que vem grande parte da diversão desses brinquedos. Os membros antigos do canal vão se lembrar que no verão passado eu fui ao Japão, e essa viagem foi simplesmente transformadora. Quero dizer, eu aprendi muito e pude ver tantas coisas legais. Mas essa viagem me permitiu aprender sobre a cultura dos brinquedos japoneses. E grande parte da cultura deles é construída em torno de modelos, kits de Gundam, todos esses tipos de coisas. E eu comprei alguns Gundams e trouxe para casa. E eu simplesmente adorei montá-los, brincar com eles, fazer tudo isso. E isso traz uma nova intimidade com seus brinquedos. Porque, quero dizer,
Quantas vezes você acaba, abrindo um brinquedo e simplesmente jogando ele numa caixa, sabe? Sem necessariamente passar muito tempo com ele. E não é isso que esses kits de modelo fazem, sabe? Você meio que é forçado, enquanto monta, a realmente olhar para eles, a realmente pensar no que está acontecendo com cada um deles, e eu acho isso divertido. Acho que isso enriquece o processo de colecionar, principalmente se você reunir todas as peças. Isso é legal. As pernas do Megatron são douradas. Mas enquanto você senta aqui e passa esse tempo juntando essas coisas, e eu fiz isso, eu fiz algo errado, tudo bem. Essa é a beleza deles. Se separam facilmente, permitindo que você os deixe como quiser. Então isso vai ali e depois isso. Na verdade, tudo depende. Vamos colocar essa peça na parte de trás. Excelente, sabe? Megatron tem um design um pouco único por causa disso aqui. É isso que queremos. Ok, agora estou juntando tudo. Então o Megatron, obviamente, por causa do canhão no braço, tem uma construção um pouco diferente dos outros. Sabe, muitos dos membros são meio que intercambiáveis. Você não vai confundir esquerda e direita, o que é bom para quem erra isso o tempo todo. Muitos de vocês já assistiram meus vídeos onde eu coloco as mãos no lado errado das figuras, e vocês devem olhar para mim e pensar, esse cara é completamente cego? Mas não, como você pode ver, não demorou muito mesmo tendo que corrigir alguns erros, e você recebe o Megatron dourado, que é muito legal. Vamos dar uma olhada nele mais de perto. Megatron já apareceu em uma versão anterior da série Defender, então é muito legal ter essa versão brilhante aqui. E você pode ver quando a gente coloca a luz sobre ele. As mãos, as coxas e os pés dele são todos feitos desse plástico amarelo translúcido que brilha. Mas ele é dourado em todo o resto, o que fica muito legal, especialmente com o canhão do braço e aquele aqui atrás nas costas. Sabe, essa é uma figura tão pequena que você pode ver. Ela cabe facilmente na palma da minha mão, mas é instantaneamente reconhecível como Megatron. Essas figuras têm um pouco desse estilo super deformado, mas eles conseguiram fazer isso de uma forma que ainda mantém toda a articulação e personalidade de cada um desses personagens. Ah, de um super vilão para o próximo. Hora de montar o Shockwave. Beleza, esse Shockwave é maneiro, não tenho certeza se ele já apareceu em alguma série anterior e por isso tem tantas funções especiais nessa aqui. Mas o plástico translúcido da cintura, das pernas superiores e dos pés dele fica muito maneiro. E quando você compara isso com o plástico translúcido rosa que ele tem no punho direito e no blaster, fica simplesmente incrível. O fato de eles terem colocado a mangueira que conecta a mochila dele ao blaster deixa tudo ainda mais legal. Além disso, na cabeça dele com aquele monóculo, ele tem uma antena transparente aqui em cima. Tudo isso realmente se destaca contra o logo rosa no peito. Ah, muito legal. Quando criança, achava esse cara mais forte que o Megatron. Era o único que eu via capaz de enfrentar o Megatron como líder dos Decepticons. Aqui está ele, agora com 5 centímetros, ainda tão incrível. Agora temos o próximo dos nossos veículos Constructicon com Scrapper. E olha só, conseguimos o terceiro de 4 veículos e o nosso terceiro Constructicon com Long Haul. Não vou fingir que consigo lembrar o nome de todos os diferentes Constructicons, mas esse aqui é o Long Haul. Ele é um caminhão basculante maneiro e vem com rodas maiores do que as que vimos no Mixmaster. E essas rodas giram muito bem, você pode simplesmente rolar ele por aí, o que é muito legal para um brinquedo. De novo, o esquema de cores está ótimo, roxo e verde ficam muito bons juntos. E de novo, aqui está aquele buraco que me faz pensar que existe a possibilidade de que eles realmente vão se combinar em algum momento. Nosso terceiro Constructicon é o Destruidor. Admito que tive mais dificuldade com as instruções, mas após montar, ficou ótimo. Ele tem as mesmas rodas grandes que o Long Haul tem, o que é ótimo. Novamente ele vai rolar muito bem, mas ele também tem algumas outras áreas articuladas. A pá dele tem uma articulação excelente bem aqui e aquele símbolo incrível dos Decepticons bem em cima. Além disso, a pequena área do teto onde um humano se sentaria gira. E eu me pergunto se isso é possível, porque aqui parece ter uma articulação. Talvez a gente veja alguma ação dos Constructicons com isso. Se for esse o caso, mal posso esperar para pegar o resto, pois seria muito legal nessa escala miniatura.
Agora temos o Soundwave. Infelizmente não parece que eu peguei um dos tipos exclusivos. Existem dois Soundwaves exclusivos diferentes. Parece que esse aqui é só o normal, mas eu garanto que isso vai ser incrível. De qualquer forma. Soundwave é tão clássico quanto uma figura pode ser, sabe? Ele era meio que o braço direito do Megatron na linhagem G1. E claro, ele se transformava em um toca-fitas boombox antigamente. Então, muitos de vocês conhecem a origem dos Transformers, que eles vieram de várias linhas de brinquedos japonesas. Os carros e veículos eram da linha Diaclone, enquanto coisas como os toca-fitas, câmeras e todo esse tipo de coisa vinham da linha Microchange. Então Soundwave era originalmente uma figura japonesa da linha Microchange, e eles realmente capturaram isso. Eles colocaram, sabe, o blaster dele aqui em cima. Ele tem uma arma única, tem uma estampa na cintura, além de uma estampa muito legal bem ali no peito. E eles simplesmente arrasaram na cabeça, que muita gente acha que é o modelo para o símbolo dos Decepticons. Muito, muito legal. Agora não vou mentir, eu queria ter conseguido um dos mais raros, porque parecia que ele vinha com um Soundbeak. Então fico um pouco triste por ter perdido essa parte. Mas ainda assim, olha só como esse pequeno Soundwave parece majestoso. Agora temos um Seeker com Skywarp. Não dá pra falar de G1 sem ter os Seekers, os 3 jatos originais, que eram todos como F-15S na era G1. Claro, tinha o Starscream, que era o usurpador reclamão, sempre tentando tomar o poder do Megatron. Tinha o Thundercracker, né, que era muito legal como um jato azul. Mas aí você tem o Skywarp. O Skywarp, nesse preto e roxo, ele quase parecia um caça furtivo. Ele estava muito à frente do seu tempo. Olha essa peça incrível e única que ele tem, com toda essa modelagem diferente, tipo as entradas de ar que sobem pelos ombros dele. De novo, eles conseguem reutilizar peças de um modelo para outro, mas aí criam algumas exclusivas. Como os blasters que são articulados e se encaixam bem nos ombros dele, esse é um modelo muito legal. Até mesmo a peça da cabine que se encaixa direto no peito dele. Isso me faz querer garantir que eu acabe com os 3 Seekers para poder exibi-los juntos. Ele é impulsivo ou tem perfil de liderança? Nós vamos descobrir enquanto montamos o Hot Rod. Recentemente reassisti Transformers. O filme, produção de 1986 que estreou nos cinemas e mudou os Transformers para sempre. E eu tenho que admitir, foi realmente difícil gostar do Hot Rod no começo daquele filme. Quero dizer, ele era meio terrível. No fim, quando ele se transforma e recebe a matriz de liderança, você pensa, ok, talvez eu veja esse cara assumindo o comando. Gosto muito de laranja, amarelo e vermelho, pois se destacam nesta figura. Claro, as asas dele aqui atrás ficam muito boas, e isso contrasta com a cor diferente que ele tem nas pernas. Ele tem essa roda única aqui nessa mão e o seu blaster, e tem um esculpido de cabeça muito bom que destaca todos os personagens. Então eles fizeram esse aqui do jeito certo, esse aqui ficou incrivelmente bom, e super fiel. Ok, agora chegamos ao segundo dos nossos em que podemos conseguir um raro com Grimlock. E eu realmente consegui o tipo Galáxia Especial, que é a segunda versão mais rara, então bem legal. Tirei essa. Vamos ver como ele ficou. Grimlock, eu sou o tipo Galáxia Especial, que eu não tenho certeza do que isso significa exatamente, não sei se é isso mesmo. Ele recebe um pouco mais de tinta brilhante no dourado, talvez um pouco mais no prateado, mas esse cara realmente tem uma decoração bem suprema. Ele não só recebe o tratamento completo no torso, como também é um dos personagens que recebe pintura na cintura. Então, muitos dos personagens têm a cintura, você sabe, basicamente igual na frente e atrás, mas para vários deles você tem que prestar atenção, porque tem decoração ali. Grimlock é um personagem incrível, sabe? Líder dos Dinobots. Dá pra ver ali onde a peça do pescoço dele está dobrada pra fora. E ele tem aquele clássico olho azul prateado brilhante e a espada dele que é de um plástico translúcido muito legal, bem maneiro. Espero que a gente veja todos os Dinobots feitos nesse formato. Como eu mencionei, a gente tem uma versão Shattered Glass, tipo um espelho invertido, e para esse conjunto é o modo veículo do Optimus Prime. Ok, parece que eu estava totalmente errado, porque a gente também recebe o Optimus Shattered Glass na forma de robô. Acho que Shattered Glass vem de um videogame. É tipo a imagem espelhada das coisas. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas tenho alguns personagens Shattered Glass em outros blocos que peguei.
E todos eles têm esse visual meio invertido, verde e roxo agora. O trailer do Optimus é bem legal porque ele vem com aquele robô que ficava na parte de trás do trailer dele. E ele fica tipo num braço com gancho. Então ele pode ficar sentado na parte de trás da cabine dele, ou pode se levantar e tem algumas partes articuladas. Essas rodas não rolam muito bem, tipo, elas são redondas, então você até consegue empurrar na mesa, mas não rola tão bem assim. Mas eu nem sei se você realmente precisa disso. Optimus está incrível assim mesmo. Como falei, tinha esquecido disso. Essa caixa veio com duas figuras do universo Shattered Glass. E eu acho muito legal que eram o modo veículo e o modo robô do mesmo personagem. E é ainda mais incrível que esse personagem seja o Optimus Prime. Então aqui está aquele roxo e verde fluorescente. Você tem um belo detalhe verde na peça da cintura. O vidro estilhaçado que está na cabine também aparece na figura do robô, então você pode ver o paralelo entre os dois. Ele tem aquele clássico blaster do Optimus Prime, que é facilmente reconhecível assim que você o vê. E este aqui é o que realmente veio com a moeda de colecionador, então você recebe uma moeda em cada caixa. Agora, eu não sei se a cor tem um significado específico, se uma é mais rara do que a outra. Ainda assim, é só mais um item bacana para acompanhar o cartão e as figuras para quem é colecionador de verdade. E como o destino quis, aquele que eu mais queria, o que eu estava mais animado em todo esse conjunto. Meu camarada Jazz, então vamos abrir o Jazz e montá-lo juntos. Então Jazz foi o meu primeiro Transformer de 1, lá em 1984, e eu basicamente tentei colecionar todas as figuras do Jazz que foram lançadas desde então. Quero dizer, é o quanto eu amo esse personagem. Ah, que escultura de cabeça incrível! E ele realmente não precisa de uma máscara para entrar, o que é bem legal. Você pensaria que depois de montar isso pelos últimos 20 minutos, eu seria muito mais rápido nisso. Eles ainda são super fáceis, e depois que você pega o jeito, você consegue identificar as peças e reconhecer como elas se encaixam. Muitas delas têm simetria, então sabe, você não consegue errar o lado direito com o esquerdo, o que é muito útil. Quero dizer, isso é divertido para mim como adulto, mas seria super divertido para uma criança. Como disse sobre as figuras de Gundam, você se conecta mais com os brinquedos ao passar tempo com eles. Sabe, quando você senta aqui e olha para esse cara e pensa em tudo que foi necessário para ele ser montado, você acaba valorizando muito mais. Você passa mais tempo olhando todos os pequenos detalhes que fazem parte de cada um desses. E claro, com um personagem como Jazz, isso sempre está presente quando você fala, sabe, do sorriso dele, daquela expressão incrível no rosto, da frente do poste bem ali. Ah, é sensacional. Claro, agora ele está com o punho fechado. O punho você realmente quer tentar colocar do lado correto, porque eles têm lados destro e canhoto. E como estamos falando do Jazz, vamos colocá-lo com a caixa de som na mão. Então aqui está ele, montado. Vamos dar outra olhada mais de perto nesse cara. Eu teria comprado a caixa inteira só para conseguir esse cara. Sim, esse é o meu grande amigo Jazz, e ele está realmente muito bem feito. Você pode ver quanto detalhe que eles colocaram na decoração bem aqui, na frente do capô do Porsche dele. Ele tem uma escultura facial ótima e única, com aquele visor clássico, e sabe, você realmente pode ver toda a articulação desse cara. Os Autobots tendem a ter os ombros em um ângulo um pouco mais alto, o que permite que eles assumam poses de ação ainda mais dinâmicas. Mas mesmo com essas figuras de apenas 5 centímetros, você consegue tirar muita vida delas. Eles têm pequenos pinos nos pés e às vezes há bases para ficarem em pé, mas não são realmente necessárias. Quero dizer, eles realmente ficam em pé com bastante facilidade sozinhos. Se você equilibrar os pés deles, e como aqueles tornozelos têm ótimos encaixes, você consegue colocá-los em poses com bastante facilidade. Jazz vem com um recurso exclusivo de blaster com seu alto-falante gigante. Muito legal, combina totalmente com o personagem. E sim, cara, graças a Deus eu consegui o cara que eu queria na caixa. Aqui, eles estão todos juntos. No início do vídeo, falei que havia 16 na caixa, mas são 12 e posso incluir matemática na lista de habilidades que não tenho, junto com diferenciar direita e esquerda. Mas eu tenho uma coleção incrível de Transformers Blocks. Eu adoro as versões Galaxy que são um pouco maiores do que essas, mas tem algo especialmente incrível nesses pequenininhos. Por R$3 cada figura, você nunca vai encontrar tanto detalhe, articulação e valor de diversão por um preço melhor. Então tá aí, uma caixa completa dos Defender versão 03 Heavy Metal War Blocks. Eu adoro essas coisas, espero que vocês também gostem.
Me avisem nos comentários e digam se querem ver mais vídeos de unboxing. Fiquei muito feliz de receber esses da Blocks. E realmente ter a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a compartilhar isso com a internet parece muito legal. E claro, ainda ganhamos o Jazz com tudo isso. Então me digam o que vocês acharam. Deixem um comentário e curtam o vídeo se vocês gostaram. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscrevam-se no Carbon Scoring.